2020, a cadeia da produção de peixes cultivados no Brasil atingiu a marca recorde de 802.930 toneladas. A receita foi da ordem de 8 bilhões de reais. A piscicultura gera cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de tilápia. A espécie representa aproximadamente 60% da produção de peixes em cativeiro do país. Os peixes nativos, liderados pelo tambaqui, participam com 35% e outras espécies com 5%. Nos últimos 6 anos, segundo o levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe-BR, a produção de peixes de cultivo cresceu 39% no país. Passou de 578.800 toneladas em 2014 para 802.930 toneladas em 2020 e segue crescendo. A Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura lida com um grande passivo no desafio de fomentar esse setor diferenciado de produção de proteína animal. Como promover o ordenamento e desenvolvimento da atividade aquícola e pesqueira de forma sustentável? Como regulamentar as atividades no setor aquícola e pesqueiro? Como garantir a competitividade e comercialização do pescado, da aquicultura e da pesca legal? Como respeitar as peculiaridades de cada região do país? Nos últimos 2 anos, novas políticas públicas buscam desenvolver o setor, desburocratizar e ampliar o uso de inovações tecnológicas na produção e na gestão aquícola, tanto na pesca industrial como na artesanal, de subsistência, amadora e desportiva. Avanços inéditos ocorreram na desburocratização do registro das atividades de aquicultura e pesca. Mudanças ocorreram na emissão de licenças, permissões e autorizações para o exercício da aquicultura e da pesca no território nacional. Para esclarecer essa dinâmica da aquicultura e sua relevância no abastecimento das cidades, o pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com Jorge Seif Júnior, secretário de Aquicultura e Pesca do Brasil. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos falar de uma cadeia, de todo um ramo produtivo fundamental para quem vive nas cidades brasileiras, que é a piscicultura, a pesca, todas essas atividades amadoras, profissionais, industrializadas, que fazem chegar o peixe no supermercado, nas feiras livres, na nossa mesa. É um sistema muito amplo, muito complexo, e que também enfrenta grandes desafios. Nós vamos conversar com uma pessoa que sabe tudo sobre pesca, sobre essa situação, e que vem trabalhando para ampliar a produção, a produtividade e a sustentabilidade do setor. Eu tenho aqui a honra de receber no Brasil Verde o nosso secretário nacional de Aquicultura, de Pesca, o Dr. Jorge Seif. Dr. Jorge, agradeço muito sua participação. Bem-vindo ao Brasil Verde. Muito obrigado, doutor Evaristo. É um imenso prazer. Eu que acompanho o trabalho do senhor já há muito tempo, sou seu fã, então poder falar um pouco da nossa aquicultura, da nossa pesca, para uma pessoa que eu respeito muito, para mim é uma grande honra. Muito obrigado pela oportunidade. A honra é mútua. Mas, secretário, antes da gente entrar assim, a falar da pesca, muita gente que nos acompanha são pessoas em Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, não é? Porto Velho, Recife. Eles gostam de conhecer um pouco, né, sobre a pessoa. O senhor podia contar um pouco a sua história? O senhor não nasceu dentro de um barco de pesca, não, né? Quase isso, doutor Evaristo. Na verdade, minha família já trabalha com pesca há muitos anos, há quase 50 anos. E meu pai começou como um vendedor em feiras livres no Rio de Janeiro, de sardinha. Ele comprava ali pescados dos pescadores e vinha até as feiras livres da Zona Oeste revender. Essa era a atividade dele após sair das Forças Armadas. E como bom empresário brasileiro, começou lá, né, bem de baixo, bem raiz, como se diz, e ele trocou o fusquinha dele pela Kombi, depois comprou um caminhãozinho, depois uma pequena peixaria, evoluiu para distribuidora e, por fim, hoje,
nós temos uma grande indústria de pesca na cidade de Itajaí, Santa Catarina, que é considerada a capital nacional da pesca, e temos barcos produzindo pescados. Poxa vida, que bela história, hein? Agora, o senhor assumiu aí, não é, dentro do Ministério da Agricultura, essa secretaria. Muitas pessoas que nos ouvem, assistem o nosso programa, eu sempre digo para quem está nos assistindo que a produção animal inclui a criação de abelhas, não é? Por exemplo, no Ministério da Agricultura, a apicultura, mas inclui também a produção de camarão, a produção de peixe. O senhor podia dar um panorama um pouco do que abrange hoje? Por que a gente fala aquicultura? O que é isso, aquicultura? E quais são as pescas que a gente tem no Brasil? Antes de entrar um pouco no que nós estamos fazendo, só para as pessoas se situarem. Aquicultura, o que é isso? Bom, vamos lá. A atividade de pesca, né, de pescados, de produção de pescados, ela se divide em duas vertentes. A pesca extrativa, que é realmente o pescador, né, com a sua rede, com sua vara de pescar, enfim, com a sua tarrafa, ele vai atrás da natureza, às vezes embarcado e às vezes ali no leito de um rio. Então, atividades extrativas nós caracterizamos como pesca. E a aquicultura é o cultivo de algum organismo aquático. Então, hoje, basicamente, as atividades da nossa secretaria se dividem nessas duas atividades. Ou seja, a aquicultura, que é a produção através, né, de cativeiro, de cultivo, né, e a pesca, que é realmente em busca da natureza, a atividade extrativa da captura de pescados, né? A gente sabe que o extrativismo não consegue sustentar, né, e trabalhar de forma sustentável para atender uma população como a brasileira, de mais de 200 milhões de habitantes, né? Seria uma predação, os estoques não tem como se renovar, não tem como fornecer, até toda a diversidade que os consumidores... Então, realmente, a aquicultura, nos últimos anos, foi ganhando terreno, aumentando. Eu acho que isso é uma coisa que o senhor pudesse explicar para quem está nos ouvindo, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu comia camarão quando a gente ia para a praia, porque era muito caro o camarão, era difícil de ver camarão, né? Hoje tem muito camarão, mas a imensa maioria eu entendo que seja produzido, né? Em fazendas, como se fossem fazendas marinhas, né? É a mesma coisa para o peixe, para muito peixe que a gente consome, né? O senhor podia contar um pouco para nós a evolução dessa aquicultura e talvez já um pouco os desafios que o seu ministério encontrou e que está ajudando a superar nessa área da aquicultura mesmo. Depois a gente fala um pouco da pesca, né? Tá bem. Doutor Evaristo, na verdade, já seguindo o modelo dos países orientais, né, onde estão ali os maiores produtores de pescados do mundo, a aquicultura é o caminho para o futuro e, como o senhor bem colocou, com sustentabilidade. O que ocorre é que os estoques selvagens, né, a atividade extrativa, a natureza não consegue se reproduzir, não consegue se recuperar na mesma velocidade que nós humanos dependemos de consumir essas proteínas. Então, se nós vermos ali os gráficos que demonstram a produção de pescados ao longo da história, nos últimos 20, 30 anos, a natureza, ou seja, a pesca extrativa, ela vem praticamente em uma linha reta, com poucas variações, né? E uma probabilidade de chegarmos aí a 10 bilhões de habitantes em breve. Então, as atividades de aquicultura, de cultivo, são a solução para nós mantermos as atividades marítimas, né? Os estoques saudáveis, sem superexplotações, digamos assim, sem acabar com a natureza. E, por outro lado, para que nós possamos alimentar a nossa população com pescado, a saída realmente é a aquicultura. Para o senhor ter ideia, agora no último relatório pela FAO, que a FAO reproduziu, a aquicultura no mundo superou a pesca, ou seja, hoje no mundo inteiro se cultiva mais pescados do que se extrai da natureza. Isso é uma tendência e nós, né, o Brasil com essa
grande imensidão de águas, tanto continentais, usinas hidrelétricas e costa marinha aí de mais de 8.500 quilômetros, temos toda a possibilidade de utilizar essas bênçãos, né, que Papai do Céu nos concedeu para produzir mais pescados para a nossa população e para o restante do mundo, como já fazemos com outras proteínas e alimentos agro. Agora, para quem está nos assistindo, né, é importante ver o vínculo da agricultura com tudo isso, né? Porque o peixe precisa comer, né? Se você criar ele num tanque, numa lagoa, para um pesque pague, seja o que for, ele precisa ser alimentado e essa ração, né? Grande parte dela é produzida realmente pela agricultura, não é soja, milho, também resíduos de processamento animal, etc. Ou seja, ela está crescendo no Brasil porque toda essa cadeia, eu entendo que está crescendo. Não é só que o produtor está criando mais tanques escavados, coisas assim. Todo mundo, é impressionante a quantidade, né, de produção de pescado em Rondônia, por exemplo, é um lugar que eu vou muito, né? Como isso não para de crescer. As pessoas talvez não saibam, quem está nos assistindo, que a grande maioria do camarão, não é, que a gente consome no Brasil, é tudo produzido em cativeiro, né? A tilápia, até outros peixes. Explica um pouquinho onde é que nós estamos, né, nesse momento, né, nas fazendas, né? Tanto fazenda marinha, né, no mar, como toda essa criação de aquicultura e essa cadeia toda, né? Isso gera muito emprego, muita atividade para um monte de gente, né? E o próprio processamento do pescado também, não é isso? É verdade, doutor Evaristo. Nós temos uma estimativa que de empregos diretos, a pesca e a aquicultura impactam, né, diretamente mais de 2 milhões de pessoas. E fora, como o senhor falou, as outras cadeias que alimentam essas cadeias primárias, como fábricas de gelo, fábricas de ração, insumos, aeradores, enfim, barcos, estaleiros. Então, realmente é uma cadeia muito importante. Como foi dito no início da reportagem, hoje a aquicultura está produzindo uma média de 800 mil toneladas por ano e a pesca está na casa de 1 milhão de toneladas. Mas nós temos um potencial muito grande, né? Eu costumo dizer, doutor Evaristo, que o Brasil, o governo brasileiro, durante muito tempo ficou de costas para as águas, né? Ficou alheio, sem dar devida importância. Se o senhor comparar, por exemplo, outras cadeias produtivas consagradas, vamos falar de proteínas, o bovino, os suínos, nós vemos que nós exportamos para praticamente 200 países essas proteínas, enquanto que a pesca nós ainda somos grandes importadores. Então existe uma demanda reprimida no Brasil. O brasileiro quer comer mais peixe, mas tem pouca oferta e ainda trazemos pescados de outros países. E a solução para isso, doutor Evaristo, realmente de 2019 para cá, nós temos feito uma revisão nas políticas públicas, né, com flexibilização, desburocratização, sem esquecer da parte da sustentabilidade. Para o senhor ter ideia, né, uma informação que eu acho que o senhor vai ficar muito feliz, os nossos lagos de hidrelétrica, hoje nós temos aproximadamente 74 lagos de hidrelétrica, ou seja, usinas que foram criadas para gerar energia elétrica e que acabavam só exercendo esse papel, onde, além do turismo, além da produção de energia elétrica e além da navegação, nós estamos utilizando esses lagos agora, né, mais do que nunca, para realmente produzirmos pescados. A estimativa da Agência Nacional de Águas é que os nossos lagos de hidrelétrica podem produzir até 4 milhões de toneladas. 4 milhões. Veja, lembrando aí para os nossos queridos ouvintes, espectadores, que hoje produzimos 800 mil de aquicultura e 1 milhão de toneladas na pesca. Só nos nossos lagos de hidrelétrica, doutor Evaristo, podemos produzir 4 milhões. E atualmente, nessas mesmas hidrelétricas, nós produzimos cerca de... não chegamos nem a 20% do potencial que ela pode oferecer. Então, temos muito ainda para crescer e temos muito para orgulhar o Brasil com geração de emprego, de renda, impostos e crescimento dessa cadeia produtiva tão importante. Agora,
criar peixe é quase uma atividade clandestina, né? Conheço muito pequeno agricultor com muita dificuldade para registrar a sua atividade, para ele conseguir alevino, para comprar ração, sendo multado, não tendo licenciamento ambiental, porque a própria propriedade ainda não tem a regularização fundiária. Mesmo esses lagos, eles estavam todos lá, esses lagos faz tempo, não é? Mas havia dificuldade de poder exercer essa atividade com esse bem de uso múltiplo, que é a água. Mas vocês estão avançando nessa questão da desburocratização, não é? Da atividade de aquicultura no Brasil? Com certeza, doutor Evaristo. Hoje o nosso foco principal é revisitar essas legislações e um marco, eu considero um marco para a piscicultura brasileira, é que em dezembro de 2020 nós construímos aqui novas normas, né, atualização de normas, e esses lagos de hidrelétrica hoje, eles são muito mais facilmente cedidos para os interessados, né? Então o presidente Bolsonaro assinou conosco lá no Palácio do Planalto esse decreto 10576, que traz várias evoluções nesse sentido, de desburocratizar, flexibilizar, sem fragilizar o meio ambiente. E importante dizer também, doutor Evaristo, que essa política de cessão de águas da União é antiga, mas como o senhor bem disse, a dificuldade, a burocracia era tanta que o produtor ou trabalhava de forma irregular ou acabava escolhendo outra atividade. Então, só para o senhor saber, dentro da aquicultura, nós fizemos sistemas hoje onde o usuário de qualquer parte do Brasil consegue solicitar essas águas da União através de computador e internet, né, mandando os documentos para nós. Antigamente eram volumes e volumes de projeto, documento que tinham que chegar até Brasília, muitas vezes não chegavam, né? Então, fizemos sistemas, revisitamos as legislações, o presidente assinou esse decreto 10576, fomos contemplados no manual de crédito rural, que as atividades acabavam sendo também preteridas de pegar algumas linhas de financiamento que foram fundamentais para o crescimento do agro do Brasil. Então, todas essas ações têm sido importantes e eu quero dar uma excelente notícia para o senhor e para quem nos assiste. Até o final de 2021, com essas mudanças que nós conseguimos, né, nas legislações, nós vamos ceder mais espaços de água da União, que nós chamamos de corpos hídricos, nós vamos ceder mais, né, assinar mais contratos, ceder para o produtor do que os últimos 10 anos anteriores. Ou seja, com tecnologia, com revisão de normativa, com desburocratização, o produtor está se atentando para essa atividade, que tem crescido acima de 5% ao ano, não se vê esse crescimento em outras cadeias produtivas como se vê na aquicultura, e isso tudo, como falei também, 100% questões de gestão das atividades de aquicultura e pesca. Então esse tem sido o nosso desafio, né? Implementar sistemas, revisitar legislações e facilitar. Afinal de contas, o aquicultor, o pescador, não são criminosos. Eles são trabalhadores que produzem alimentos, geram empregos e precisam desse olhar do poder público que há muitos anos, né, há 20, 30 anos, existiam muitos problemas para que ele se regularizasse. Olha que coisa importante isso para quem trabalha no meio rural, né? Isso também deve estar trazendo investimentos. Claro, tem o pequeno agricultor que produz peixe lá em Rondônia, abastece Manaus, várias cidades, mas também investimentos mais significativos, mais importantes, brasileiros ou estrangeiros, eles estão ocorrendo na piscicultura? Essas medidas que vocês tomaram ajudam nesse sentido? Sim, doutor Evaristo. Nós temos já grupos internacionais, espanhóis, coreanos, japoneses e também empresas consagradas no Brasil por trabalharem tradicionalmente com suínos, aves e bovinos, estão
prospectando esse mercado brasileiro, devido essencialmente ao sucesso aí da Cevale, da Copacol, que hoje são os grandes produtores da tilápia brasileira. E esses grupos, né, nacionais e estrangeiros, têm buscado aqui a Secretaria de que forma podem implantar tanto a maricultura, né, o cultivo em água salgada, quanto também em águas da União, né, com a cessão dessas hidrelétricas para a produção de pescado. Então, sim, nós temos atraído investimentos estrangeiros e também investimentos aqui nacionais de grandes conglomerados que trabalhavam somente com outras proteínas. Quer dizer que quem gosta de peixe nas cidades pode ter certeza que nós vamos ter cada vez mais peixe de qualidade, inclusive com preços muito razoáveis. Como o nosso tempo está passando, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho da pesca no Brasil. O que vem acontecendo como transformação na pesca brasileira? Doutor Evaristo, a nossa pesca ela é essencialmente artesanal, né? Aproximadamente 90% do que nós capturamos na pesca extrativa realmente por um público de pescadores artesanais que normalmente fazem ali essa distribuição ou para consumo próprio ou alimentando ali as suas regiões onde eles moram, restaurantes, hotéis. Então a nossa pesca ela é tradicionalmente de pequena escala. No entanto, passávamos por problemas semelhantes, né, de excesso de legislação. Então, doutor Evaristo, nós tínhamos também um excesso de regulação, né, muitas normativas. Para o senhor ter ideia, quando nós chegamos aqui em 2019, eram quase 1.500 normativas que regulavam a pesca e a aquicultura no Brasil. Muitas dessas legislações obsoletas, extemporâneas, duplicadas, e isso já trazia muito problema para o setor. Além disso, o pescador artesanal, que é essa grande e imensa maioria de pescadores no Brasil, né, 90% do que nós produzimos são pelos artesanais, eles sequer conseguiam tirar, por exemplo, o seu documento que autoriza a atividade, que é a famosa carteirinha da pesca. Então, agora, no dia 29 de junho, lá no Palácio do Planalto, com o nosso presidente Bolsonaro, nós lançamos o sistema de recadastro nacional de pescadores para dar dignidade para o nosso pescador, para trazer segurança jurídica, para que ele não seja multado, suas pescarias não sejam apreendidas e ele também consiga os benefícios sociais de que todo trabalhador brasileiro tem direito e que ele estava preterido pela falta de documentação, né? E o Brasil, na nossa gestão, nós já ampliamos, por exemplo, a pesca de atum, que é uma pesca muito cobiçada no mundo inteiro e que o Brasil fazia em muito pequena escala. Então, nós credenciamos 250 embarcações, obviamente respeitando as cotas internacionais que nós temos desse recurso, e essas embarcações são 100% artesanais, mas que empregam e dão a possibilidade do brasileiro comer mais atum, que é um pescado, né, rico em ômega 3, de baixa gordura, proteína de muita qualidade. Então nós temos realmente também mergulhado na parte da pesca com revisão de normativas, legalização, desburocratização, sistemas, e isso naturalmente traz para o pescador e para o consumidor mais possibilidade de trabalhar em paz e consumir o seu peixinho. Olha, o senhor deu uma visão muito boa da aquicultura, da pesca, de como isso está mudando, como isso beneficiará a todos no Brasil. A gente precisa voltar a conversar aqui no programa. Eu queria passar para o senhor 30 segundos aí para a sua mensagem final, já agradecendo a sua participação conosco aqui, doutor Jorge. Quero agradecer ao senhor imensamente pela oportunidade, deixar um grande abraço a todos que nos assistem, incentivá-los a comer mais pescados, e tenho certeza que nós em Brasília temos esse olhar técnico, conhecemos os problemas e estamos trabalhando para que o aquicultor e o pescador produzam mais. Com eles produzindo mais, naturalmente a dona de casa, o pai de família vai ter uma oferta e com preços muito melhores do que hoje. Muito obrigado a todos, agradecemos a audiência e até a semana que vem, aqui de novo no Brasil Verde.